Certamente que você já viu e ouviu falar no budismo. O budismo é o sistema ético, religioso, filosófico fundado no século VI a.C., por volta do ano 563 a.C. Foi fundado por Siddhartha Gautama, o Buda, o iluminado, aquele que despertou. É a quinta maior religião em número de adeptos. Estima-se que exista no mundo cerca de 500 milhões de praticantes do budismo. No Brasil, conforme censo de 2010, o Brasil estima-se ter aproximadamente 250 mil praticantes adeptos do budismo. O budismo é uma religião sem deuses. Ela não concebe a ideia de um Deus supremo, criador do universo e da vida. Também não admite a existência de céu e inferno, anjos e demônios. Não concebe a ideia de espíritos, nem a ideia de pecado, nem salvação. Está preocupado com a transformação do próprio homem, com a sua evolução e transformação moral e espiritual, visando uma sociedade perfeita, sem mácula, sem pecado e sem sofrimento. O budismo volta-se para o próprio homem, não concebe as ideias do místico, nem de um Deus supremo, nem espíritos, nem demônios. O budismo está fundamentado nas ideias pregadas pelo Buda, a ideia do caminho do meio e das 4 nobres verdades. Buda ensina que todo viver é sofrer, que a vida está completa de sofrimento, ou seja, o sofrimento é uma grande verdade e ninguém pode escapar, mas que este sofrimento tem uma causa e que o homem pode se livrar dela através do caminho dos 8 passos, ou seja, de um caminho octuplo, 8 passos para que o homem possa se livrar do sofrimento, pois se a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. O budismo praticamente surgiu como protesto ao sistema de casta implantado na sociedade indiana. Naquela época, a sociedade indiana era dividida por classes sociais, onde havia um sistema muito injusto. E o budismo surgiu contra esse sistema de castas. Haviam 4 castas principais. Os brahmanes eram a casta que estava em cima, superior. Vinha logo embaixo a classe 2 militares. Na terceira categoria estava a classe dos comerciantes e empresários, e agricultores e fazendeiros. E embaixo estava a classe dos operários, dos trabalhadores, dos escravos, que serviam apenas para trabalhar para as classes superiores. E o budismo surgiu nesse clima injusto, nessa situação de protesto. O budismo surgiu como protesto contra o sistema de casta implantado na sociedade indiana. Muitos questionam se o budismo é uma religião ou uma filosofia. Pelo fato do budismo não admitir a existência de um Deus supremo criador, não admitir a existência de espíritos, nem de inferno ou céu,
nem a ideia de pecado, muitos conceituam que o budismo não é uma religião, mas se trata de uma filosofia. No entanto, não é bem verdade, pois o budismo ele tem seus dogmas, ele tem seus rituais, não tem apenas a parte teológica, por não admitir a existência de um Deus, por ser uma religião ateísta, mas o budismo é um sistema ético, religioso, filosófico, tem sua parte religiosa e uma das mais importantes religiões do planeta. Portanto, o budismo é sim uma religião e também uma filosofia e um sistema ético. Vamos falar um pouco sobre o Buda, o Siddhartha Gautama, o Buda. Buda é um título que em sânscrito quer dizer o iluminado, aquele que despertou, aquele que atingiu o mais alto grau da perfeição, aquele que atingiu a maior plenitude espiritual. Buda era filho do rei Suddhodama com a rainha Maya e teria nascido por volta de 565 a.C. Sua vida é relatada através de muitos mitos e lendas. Existem cerca de 578 biografias diferentes para contar a vida do Buda, e todas elas, cada uma mais fantasiosa do que a outra. Segundo a lenda, a mãe de Buda, a rainha Maya, teria tido um sonho em que um elefante branco penetrava em seu corpo sem lhe causar qualquer dor. E ela teria engravidado virgem, ou seja, Buda também teve com Jesus um nascimento virginal, e que ela não sentiu dor quando deu à luz ao Buda. Agora, interessante é que Buda já nasceu num boxe, nasceu num pequeno boxe ali, e quando Buda nasce, ele já sai falando 74 línguas e teria nascido com 40 dentes. Diz a lenda que ele falou, logo ao nascer, que seria o Salvador, que seria uma espécie de Salvador. Ele dizia assim: nasci e vim para este mundo, é a minha última reencarnação, e vim trazer a iluminação a toda a humanidade. A lenda conta que Buda foi levado ao templo e apresentado a um sacerdote Brahmana. Esse sacerdote Brahmana pegou a criança Siddhartha Gautama, Buda, levantou e fez uma profecia, dizendo que ele seria um grande rei divino, que iria trazer a iluminação à humanidade. E o Suddhodama, o pai de Buda, o rei Suddhodama, ele não gostou de ouvir aquela profecia, pois ele queria que Buda se tornasse um rei na terra, um grande governante terreno, e não um grande rei divino. E ele toma uma decisão que vai realmente marcar a vida do Buda. São relatos míticos, são lendas, em que ele teria enclausurado o Buda no interior de um castelo e lhe deu todo o conforto possível para que Buda jamais soubesse o que acontecia fora do castelo. Então, Buda cresceu ali numa vida luxuosa, de conforto, de luxo, cercado de belas jovens, de belas mulheres, e aos 16 anos, Buda casa com uma linda jovem e sua prima, e com ela teve um filho chamado Rahula. E Buda cresceu até os 29 anos. Buda não sabia nada que
acontecia fora do castelo. Ele desconhecia todo o sofrimento que havia fora daquele castelo. E um dia, ele ficou muito curioso e ouvia os relatos sobre a morte, sobre a tristeza, sobre a velhice, e aquilo lhe despertou uma grande curiosidade. Ele se perguntava o porquê de viver naquela vida enclausurado no castelo. E ele resolve um dia, desobedecendo e contrariando as ordens do rei Sudodoma, que não desejava que ele conhecesse o mundo lá fora, Buda resolve sair do castelo. Chama o caseiro e sai. É aí que ele vai ter 4 encontros que mudaria completamente a sua maneira de pensar e a sua vida. Buda vai enxergar o que ele jamais imaginaria. É o que se conta dos 4 encontros do Buda. E a lenda dos 4 encontros de Buda é uma história muito interessante. Conta-se que Buda, quando saiu pelas ruas, fora do castelo, ele teria tido seu primeiro encontro. Ele vê um doente coberto de chagas e ele pergunta, assustado, pasmado com aquilo que ele jamais teria presenciado, Buda simplesmente pergunta para o caseiro, o que é isso? E o caseiro responde, é a vida, meu Senhor. É a vida, meu Senhor. E Buda prossegue caminhando, e ele vai se encontrar, vai ter um segundo encontro. Nesse segundo encontro, ele encontra um velho decrépito. E ele fica assustado. Vendo aquele velho, ele se assusta e ele pergunta, o que é isso? E o caseiro responde mais uma vez, é a vida, meu Senhor. E ele segue atônito ali e prossegue caminhando quando ele vai ter um terceiro encontro. Ele encontra um cortejo fúnebre e ele se aproxima e vê aquele pessoal conduzindo aquele corpo, aquele cadáver, e ele, pasmado, indaga outra vez, o que é isto? E o caseiro mais uma vez responde, é a vida, meu Senhor. E Buda sai contrariado, percorrendo, quando já quase perto do fim da sua caminhada, ele vai ter um 4º encontro, que é com um velho asceta. E ele olha para esse asceta, você sabe o que é um asceta, né? Um asceta é aquela pessoa que abdica das coisas da terra, ele come muito pouco e ele sai mendigando, vivendo apenas de esmolas, e ele fica magrinho ali, né? A vida de asceta. Mas esse asceta despertou em Buda uma curiosidade. Ele viu que ele tinha um olhar sereno e penetrante e que não estava muito constrangido com aquela sua vida de asceta. E ele, Buda, viu que ele renunciou às coisas do mundo. E Buda prossegue a sua caminhada até o castelo, bastante preocupado, pois ele, no seu primeiro encontro, é interessante, no primeiro encontro que Buda tem com o doente, ele descobre que a doença existe. Ele descobre que a doença existe, pois ele não sabia que as pessoas adoeciam. No seu segundo encontro, Buda vê aquele velho e ele descobre a velhice. Ele descobre que as pessoas ficam velhas, que as pessoas envelhecem, pois ele no castelo, ele não via isso. Então ele descobre a velhice. No terceiro encontro, Buda vai descobrir a morte, porque ele vê aquele cadáver e ele não sabia que as pessoas morriam. As pessoas morriam, mas Buda não sabia. No 4º encontro, ele vai ver essa asceta e ele descobre
que existe a automortificação, quando as pessoas traz profundas penitências ao seu próprio corpo, ele leva uma vida praticamente sem comida, ele simplesmente vegeta, quando ele abdica de tudo. E aí Buda descobre o quê? Ele descobre que a vida é sofrimento. É isso. Buda descobre que a vida é de sofrimento. É quando ele vai criar a sua doutrina. E Buda, ele toma uma decisão muito importante. Ele resolve se tornar um asceta. Ele vai se tornar um asceta. E numa festa comemorativa ao aniversário de seu filho, ele beija o filho, beija a esposa e na manhã seguinte ele foge do castelo, tira as roupas luxuosas que usava, dá para o mendigo e sai descalço e se torna um asceta. Ele se junta a um grupo de brahmanes ascetas e ele vai ficar 6 anos no ascetismo. E fica ali, conta-se a lenda que Buda se alimentava por 1 grão de arroz e que ele chegou a ficar, claro, esquelético. Ainda hoje eu me pergunto e gostaria de ter uma resposta. Por que o Buda que nós vemos, as imagens que nós vemos do Buda, é de um Buda gordo? Se Buda era asceta, se Buda era vegetariano, se Buda comia muito pouco, como poderia Buda ser essa pessoa tão gorda que nós vemos aí nas imagens que é passada para o mundo? E Buda, ele passa 6 anos no ascetismo, quando ele chega à seguinte conclusão. Ele viu que aquilo não lhe traria a iluminação, não lhe traria resposta para o que ele estava buscando, resposta para o sofrimento. E ele começa a meditar debaixo de um pé de árvore, chamado árvores de Bodhi. E debaixo dessa árvore ele sofre 3 tentações, que chamam no budismo as tentações das ilusões pessoais, das suas próprias ilusões, das coisas mundanas, do desejo, do apego. Então, o demônio das ilusões, o Maya, teria enviado suas 3, a cobiça, o prazer, a concupiscência, os prazeres mundanos, para tentar Buda, para que ele desistisse das suas intenções de descobrir a verdade do sofrimento. E Buda resistiu e ele atinge neste momento a iluminação. E quando ele atinge a iluminação, ele desiste de ser asceta e deixa o grupo, causando para os seus admiradores e asceta profunda decepção. E Buda segue em direção à cidade de Benares, que era a cidade mais importante, era o maior centro religioso da Índia naquela época. E ele junto de 5 discípulos, ele junta 5 discípulos que o abandonaram pela sua desistência de ser asceta. Então ele ali vai formular a sua doutrina, que é a doutrina do meio, do caminho do meio e a doutrina das 4 nobres verdades. Assim,
Lá debaixo daquela figueira, Buda atinge a iluminação, se torna o Buda, o iluminado. Os adeptos do Buda não vê Buda como um Deus, nem como um salvador da humanidade. Eles veem em Buda um avatar divino, uma reencarnação do Deus Vishnu. Relata-se que Buda ficou durante 7 dias debaixo de uma figueira, meditando e refletindo sobre o sofrimento e suas causas e a maneira como o homem deveria atingir a iluminação. E durante esses 7 dias ele teria sofrido as tentações de Maya, demônio das ilusões, das desilusões pessoais, das tentações, dos desejos do prazer, do apego e das coisas mundanas. E ele chegou a uma conclusão importante. Ele viu que a automortificação do próprio corpo, aquela vida de ascetismo, não condizia com a verdade, e que era uma coisa em vão, e que ele não conseguiria atingir a iluminação através da automortificação do próprio corpo. E Buda, então, segue para Benares e lá vai fazer o seu primeiro sermão, o Sermão de Benares. Benares é o maior centro religioso da Índia. Ali concentrava toda a religiosidade do país. E diante dos seus 5 discípulos, Buda vai anunciar a doutrina e os fundamentos do budismo. São eles o caminho do meio e as 4 nobres verdades. E Buda pronuncia a primeira doutrina, o caminho do meio. Buda descobriu lá, quando ele atingiu a iluminação, que o ascetismo não significava nada, como levar uma vida de extremos prazeres também não representa. A gente deve se situar no caminho do meio. Vamos entender o que Buda quis transmitir com o caminho do meio. O caminho do meio para Buda significa o seguinte: tudo existe é um extremo, nada existe é outro extremo. Comparemos, para efeito por analogia, a corda de um violão. Esticada aos extremos, a corda quebra e o violão não toca. Se retesada, se contraída, frouxa demais, o violão também não toca. Então, é essa a ideia do caminho do meio. As pessoas deveriam se contentar com o razoável, o que as pessoas não fazem. Ele diz que as pessoas que seguem o caminho do meio, mesmo que durma numa cama desconfortável, ele se sentirá bem. De modo que, em contrapartida, aquele que não se contenta com o razoável, mesmo no céu, é um insatisfeito. Portanto, o ser humano, a humanidade, deve seguir o caminho do meio, evitando os extremos. A gente percebe isso na nossa vida, né? Se nós comemos demais, temos problema de saúde. Se come de menos, também temos problema de saúde. O certo é a gente se situar no caminho do meio. Eu acho uma coisa muito bonita no budismo, no Buda, aquela imagem que ele está com a mão assim. Assim, stop, calma, 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 moderação. Então, o homem,
o ser humano deve exigir apenas o razoável, calma, moderação, evitando os extremos. Portanto, é essa a ideia do caminho do meio. Aquele que se contenta com o razoável é rico mesmo sendo pobre, ao passo que aquele que não se contenta com o razoável é pobre mesmo sendo rico. A primeira nobre verdade pregada pelo Buda é a existência da dor. Buda diz que toda existência implica em dor. A vida é marcada pela dor e pelo sofrimento. Ela é inevitável e nem um ser vivo escapará. Nem um ser vivo poderá evitar a dor. Esta é a primeira nobre verdade pregada pelo Buda, a existência do sofrimento. Agora, se o Buda, na sua primeira nobre verdade, ele anunciou que todo viver é sofrer, desde o nascimento até a morte, a vida se constitui em dor, ele vai anunciar na sua segunda nobre verdade as causas e a origem da dor. A origem da dor e do sofrimento reside no fato das pessoas se apegarem às coisas efêmeras e inconsistentes que não duram. A causa principal do sofrimento, a origem do sofrimento, reside na sede de viver. A gente quer ser eterno, ninguém quer morrer, a gente quer viver para sempre. É a sede de viver. É a sede do amor, a concupiscência, prazeres, orgias. As pessoas tendem a procurar o que lhe dá prazer e o que lhe dá satisfação mundana, sem compreender que essas coisas são passageiras. A gente quer continuar jovem, mas nossa juventude é limitada, tem tempo marcado. E as pessoas vão envelhecer e ninguém quer ficar velho. Mas a maior causa do sofrimento para Buda é a ignorância. A ignorância é a maior causa do sofrimento. Ele afirma que a ignorância é pior do que uma cobra venenosa. É o pior de tudo, na cegueira da ignorância, é que as pessoas não conhecem a si mesmas. A ignorância religiosa, a ignorância intelectual, a ignorância política, a ignorância socioeconômica, a ignorância em todas as suas formas para o budismo é a causa principal do sofrimento. Portanto, ele anuncia na primeira verdade a origem, o sofrimento é uma realidade na vida, ninguém escapa à dor e o sofrimento. Ele anuncia na sua segunda verdade nobre as causas do sofrimento, a origem do sofrimento, que está no apego, nos prazeres, nos desejos, as coisas mundanas, instáveis, que não duram para sempre. Como é possível que as pessoas olhem para dentro de si mesmo? Olhar para dentro de si mesmo, conforme Buda, é buscar o autoconhecimento.
descobrir defeitos e qualidades. Não adianta somente descobrir, mas não procurar corrigir. É afastar os desejos das coisas mundanas. É entender que o sofrimento é causado por nós mesmos. A gente é o agente principal do nosso sofrimento. Então, buscar o autoconhecimento, evitando a sede de amor, concupiscência, evitar o desejo, a cegueira da existência, evitar também a ignorância, repelir a ignorância, buscando o conhecimento e o autoaperfeiçoamento. Para Buda, quando alguém olha para dentro de si mesmo, procurando as qualidades e defeitos, já é um grande passo na busca para o seu melhoramento interior, para a sua reforma íntima. Na terceira nobre verdade ensinada pelo Buda, ele agora vai pregar o fim do sofrimento. Se na primeira nobre verdade ele anuncia o sofrimento, que a vida é dor e sofrimento, na segunda ele anuncia a origem, o porquê desse sofrimento, na terceira nobre verdade ele vai mostrar como é possível viver sem a dor. E ele diz que o fim do sofrimento só será possível com a extinção total de todos os desejos, paixões, vícios e apegos às coisas mundanas. Ele diz que as pessoas se apegam muito às coisas exterior, esquecendo as coisas interior, os valores espirituais, os valores intrínsecos da alma. As pessoas se apegam a desejos egoístas do mundo exterior, a paixão pelos bens materiais, pelo carro, pelas coisas que não vão durar, as coisas efêmeras, inconsistentes. E o fim da dor será possível com a extinção de todos esses desejos, paixões e apegos. Se na terceira nobre verdade Buda ensinou que o fim do sofrimento só seria possível com a extinção total das paixões, dos vícios, dos apegos mundanos, na quarta nobre verdade ele vai anunciar a maneira, o modo como se consegue isso. Ou seja, a quarta nobre verdade é o caminho dos 8 passos, o caminho octuplo, 8 caminhos pelos quais se deve proceder para a extinção completa do sofrimento e da dor. O primeiro é a perfeita compreensão, O segundo é o perfeito pensamento. O terceiro é a perfeita fala. O quarto é a perfeita conduta. Não matar, não roubar, não praticar sexo ilícito, não se intoxicar. Essa é a conduta correta. O quinto é o perfeito modo de vida. O sexto é o perfeito esforço. O sétimo é a perfeita consciência. E o oitavo é a perfeita meditação. Vamos explicar um pouco, vamos falar aqui desses 8 caminhos, ou caminho octuplo, ensinado pelo Buda na sua doutrina das 4 nobres verdades. Agora prestem muita atenção, porque esta é a parte mais importante
da doutrina ensinada pelo Buda, que ele prega o caminho dos 8 passos. E o que é a compreensão correta? É você ter um pensamento, uma compreensão de que não se deve apegar e esperar por um Deus supremo, um Deus universal, um Deus que criou e que castiga e que pune as pessoas e que premia as pessoas. É você compreender que não existe um eu pessoal em que você coloca a sua vontade acima das coisas materiais, só que essas coisas materiais elas não são duráveis, elas são instáveis, efêmeras. É você buscar a compreensão correta que tudo são experiências. Nós somos a soma de tudo o que fizemos e tudo o que fazemos. A gente é uma somatória de ações, de palavras, gestos. E a compreensão correta é você compreender que a vida ela é efêmera, que a mocidade é efêmera, que as paixões e os vícios só levam ao desprazer e à dor física. Esta é o resumo da compreensão correta. E o perfeito pensamento. O perfeito pensamento, Buda já começa dizendo que a gente é o que pensa, e o que você pensa, você atrai, e o que você atrai, você sofre. Então, o que é o perfeito pensamento? É a cultivação de pensamento positivo, repelir toda forma de pensamento negativo. É ter pensamentos nobres, desprovidos de malícia e de qualquer outra característica que leve as pessoas aos desejos, aos vícios e às paixões. O pensamento perfeito é você pensar positivo, porque nós somos o que pensamos. Nós somos o que pensamos. Você é o que você pensa. E o que você pensa, você atrai. Então, manter um pensamento direcionado para o bem, direcionado para as coisas, para os valores morais e espirituais, e não valores efêmeros e duráveis. Quando você pensa que vai ser eternamente bonito, jovem, e você coloca isso como uma regra de vida, você vai chegar a um ponto que você vai se frustrar. Então, cultivar o pensamento positivo sempre. Este é o pensamento perfeito, entendendo que o sofrimento vem justamente pelos nossos desejos e apegos, e que nós podemos nos livrar desse sofrimento através do caminho dos 8 passos. A perfeita fala. Primeiro, não mentir, não pronunciar palavras ferinas, usar a palavra para o bem, bons conselhos, dar bons conselhos. O silêncio para Buda também se enquadra dentro da questão da fala perfeita. Falar coisas boas. Quando não puder falar coisas bonitas, palavras agradáveis, melhor ficar calado. É respeitar a opinião das pessoas, ter senso crítico, mas com respeito a opiniões. Respeitar a opinião das pessoas,
evitar o mexerico e a fofoca e a maledicência, não falar a verdade em ocasiões inoportunas. Falar a verdade também sempre é um erro. Você tem que deixar a palavra, a verdade, a sua verdade para a hora certa, não falar a verdade em ocasiões inoportunas. E usar a palavra no sentido sempre da construção, no sentido sempre do bem, visando sempre a boa conversa. Evitar conversas supérfluas, evitar discussões banais. Não falar mal das pessoas, não mexericar, não fofocar. Ter sempre uma fala agradável e falar com as pessoas de maneira simples e carinhosa. Para Buda, o falar alto demais é um erro e o falar baixo demais é um erro. É situar no caminho do meio, nem alto e nem baixo. Esta é a fala perfeita, conforme o budismo. O quarto caminho é o da perfeita conduta. O que é a perfeita conduta? Não matar nenhum ser vivo, não roubar, não trapacear. Roubar não significa no budismo somente você subtrair o que não lhe pertence. Ele se refere a todas as formas de trapaças e falcatruas, o desonesto, o corrupto, o que extorsão, o que extorque também. Então, todo roubar, matar são um dos mandamentos. Não praticar o sexo ilícito. O sexo ilícito não se refere ao homossexualismo, mas o adultério se refere ao estupro e todas as formas que agridam o outro. Então, no budismo, não se condena a prática do homossexualismo, pois eles acreditam que cada um é responsável pelos seus atos. Desde que não faça mal ao próximo, o homossexualismo é permitido. Só não as outras práticas que prejudicam o estupro e também o adultério. Não se intoxicar, não tomar bebidas alcoólicas, não se intoxicar, é mais uma. Não cometer nem promover abortos, nem cometer nem promover aborto. Não cometer suicídio. Ter boas ações visando sempre o bem dos outros. Não guardar mágoas e ressentimentos. E se cuidar, se autocuidar, cuidar da saúde, cuidar da sua formação moral, intelectual e espiritual. E buscar sempre a paz interior. O que é o perfeito modo de vida? Comecemos pelo trabalho. Buda afirma que o trabalho deve ser baseado nas doutrinas ensinadas pelo budismo. Ou seja, um açougueiro que mata um vivente, um animal, é contrário aos princípios budistas. Uma pessoa que fabrica armas e tenta matar, armas servem instrumentos que tiram a vida do próximo, também é condenado pelo budismo. Isso na época do Buda, ele pregava isso. Realmente, se os homens não construíssem armas visando matar os outros, isso realmente é uma utopia. O homem jamais vai deixar de construir armas para destruir o seu próprio ser humano. Então, isso, a conduta correta, o modo de vida correto, não andar com más companhias, não praticar jogos de azar, não se viciar em mulheres,
Ele até fala que por 3 maneiras se escolhe a riqueza: viciar-se em jogo, viciar-se em mulheres e viciar-se nos tóxicos, nas cachaças. Então, o perfeito modo de vida é você não beber, é você não se intoxicar com um tóxico, cachaça e etc. É você não fumar maconha, é você não cheirar cocaína, é você não jogar jogo de azar e você também não andar em más companhias. Esse é o perfeito modo de vida. No sexto, Buda vai agora ensinar a doutrina do perfeito esforço, ou seja, é o sexto caminho. É o esforço perfeito, ou perfeito esforço. É você se esforçar na tentativa de procurar se autoconhecer, de você evoluir, de você buscar as coisas que lhe levem para a sua própria transformação, para seu melhoramento. Você deve se esforçar para evitar os apegos mundanos, os desejos, as paixões, os vícios e toda forma de maldade. Se esforçar para evitar de pronunciar palavras ferinas, de ter um pensamento positivo e correto. Então, tudo que foi ensinado pelo Buda, ele recomenda o esforço perfeito. É você procurar seguir esses ensinamentos, se esforçar para obter esses ensinamentos. O sétimo caminho é a perfeita consciência. É você ter uma consciência de não deixar se iludir por as coisas que lhe afastam da iluminação. Buda afirmava que a nossa perfeita consciência é aquela voltada para a perfeita condição da meditação. Seria a ponte. Esse sétimo vai indicar, é uma ponte que liga para o oitavo caminho, que é o caminho da perfeita meditação. É você ter consciência das suas limitações, ter consciência do seu limite como ser humano e você procurar seguir as regras conscientes. Ter consciência que matar é um erro, ter consciência que beber é um erro, ter a consciência de que os prazeres da vida são passageiros e que isso traz sofrimento e frustração. É você ter consciência do seu próprio egoísmo, você ter consciência de mudar, de se transformar num ser melhor. E por último, o oitavo caminho é a perfeita meditação. É você fazer a meditação correta. A meditação, você buscar esse autoconhecimento, você fazer uma automeditação sem estresse, buscando se desligar do mundo material, do mundo do sofrimento, e buscar o seu mundo como uma forma de melhorar o mundo exterior. Essa é a perfeita meditação ensinada pelo Buda. É isso. Pelo exposto, agora a gente vai tentar entender a felicidade pela ótica do budismo.
Pelo visto, é notório de que o budismo não prega uma felicidade terrena, porque ele afirma todo viver é sofrer, e esse sofrimento tem uma causa e que a gente pode se livrar através dos 8 passos do caminho octuplo. Só que as pessoas elas estão centralizadas no eu que busca os valores externos, inconsistentes, que não duram, efêmeros, e que esses valores nos traz frustração, dor e sofrimento. O apego, os desejos e as paixões prende as pessoas ao ciclo da vida que eles chamam de samsara, que é o ciclo nascimento, morte e renascimento, e que esse ciclo ele é constituído de dor e sofrimento. O homem só será feliz quando ele atingir um estágio, um grau máximo de plenitude espiritual, quando ele atingir um grau e chegar ao nirvana, que é um estado total de paz, onde o homem não morre mais, onde o homem não sofre, onde a dor inexiste. Quando ele atinge o nirvana, é que o homem pode chegar a ser feliz. Aqui na terra, desde o nascimento até a morte, é dor. A criança chora quando nasce, é dor. A velhice é dor. A morte é dor. Privar-se das coisas que desejamos é dor. Afastar-se das pessoas que amamos é dor. Enfim, este mundo de dor e sofrimento não é possível ter a felicidade suprema. A felicidade suprema é a obtenção, é atingir o nirvana, completo estado de paz, onde a dor não mais existe. É isso aí, gente. Se você gostou desse vídeo, entra lá no meu canal e se inscreve. Durante um ano eu estudei o budismo, essa religião fantástica, e recomendo a todos que ainda não conhecem o budismo para também fazerem o mesmo, estudarem, e vocês vão gostarem. Esse sistema ético, religioso, filosófico realmente é impressionante e nos ajuda no dia a dia, na luta, nas nossas vicissitudes e infortúnios deste mundo. O budismo é simplesmente fantástico. Entre no meu canal e você também terá a oportunidade de ver no canal 10 vídeos que fiz sobre a felicidade. Que a felicidade não é deste mundo, são reflexões. Lá você vai encontrar também músicas. Um grande abraço e até o próximo. Namastê. Budismo, a quinta religião do mundo, espetacular.